Olá pessoal, vamos a mais um vídeo tutorial no nosso canal Joomla Sem Mistério. No vídeo tutorial anterior, nós abordamos algumas configurações do CMS Joomla 3.2 em relação aos artigos. São as configurações que você faz tão logo termine a instalação. Agora nós vamos falar das configurações globais. Também são configurações interessantes que você deve observar quando você termina de instalar o Joomla e tem operações a serem realizadas após a publicação do seu site no servidor remoto. Então eu estou aqui no painel de controle do nosso Joomla 3.2.2 e nós temos aqui configuração global. Ok? Então clicamos em configuração global e vamos visualizar os parâmetros do nosso site. Ok? Então nós temos aqui 5 abas: site, sistema, servidor, permissões e filtros de texto. Primeira aba, que é o site, nós temos as seguintes informações: a definição do seu site, né? Ou seja, o nome do site. Então esse nome aqui é o nome que fica, né, no seu navegador. Então é muito importante para a parte de ranqueamento nos buscadores. Então você deve colocar o nome de acordo com o seu negócio, com o seu escopo. Se ele está offline ou não. Se você quiser deixar o seu site offline enquanto você termina os ajustes, você coloca sim. Você tem a opção de personalizar a sua mensagem de site offline, ocultar ou usar a mensagem padrão. Mensagem padrão é essa aqui, ó. Então vamos mudar para você observar. Estamos em manutenção. Por favor, retorne mais tarde. Eu posso também mudar a minha imagem de site offline para não ficar aquela imagem padrão do Joomla. Você seleciona e pode escolher dentre as imagens que estão no seu servidor, né, que já estão no servidor, ou selecionar uma outra imagem. Ok? Eu, no caso aqui, eu estou sem nenhuma imagem na minha máquina. Então eu vou pegar aqui uma imagem que está no servidor. Vou inserir. Vamos salvar e você vai perceber uma mudança do nosso front-end. Vou acessar o site e aí está. O site está em manutenção. Então, apenas usuários com permissão de acesso podem acessar o site. Se eu quiser acessar, admin, e aí eu consigo acessar o front-end. Ok? Aí está. Aqui mostrando que eu estou logado. De volta ao back-end, vou deixar o nosso site não, porque ele não fica offline, né? Nós temos configuração a configuração do editor que você vai utilizar, nenhum ou TinyMCE, que é o padrão. Te recomendo utilizar o padrão. Nós temos a parte aqui de opção de editar, né? Módulos, menus ou nenhuma edição. Então eu recomendo você colocar aqui nenhum, porque senão quando você estiver logado, né, no front-end, vai abrir a opção de você editar módulos. Eu não vejo vantagem nisso.
E mesmo porque, dependendo do seu escopo, se você tiver usuários de front-end com determinado nível de permissão, isso vai aparecer para eles também. Tá? Então depende do seu escopo aí. Eu particularmente nos meus projetos gosto de separar bem as coisas. Gerenciamento é no back-end. Front-end é para conteúdo. Então se eu tenho usuários que interagem, eles vão simplesmente enviar o conteúdo e nada mais. O CAPTCHA, então nós podemos utilizar um CAPTCHA para o nosso cadastro. Nós não temos no momento nenhum selecionado, mas à frente iremos selecionar o reCAPTCHA. Nível de acesso do nosso site, né, o padrão é o público. Tamanho da lista, então aqui está em 20, isso quer dizer o quê? Quando você tiver, por exemplo, 200 artigos no seu Joomla, aqui no back-end ele será listado de 20 em 20. Se tiver a parte de navegação no front-end, também será mostrado de 20 em 20. Mesma coisa para o feed, aqui o e-mail padrão do feed. As configurações de metadados do teu site, então para te ajudar na indexação do Google também. Nós sabemos que houve algumas mudanças, né? Hoje o foco está bem em cima das tags, mas é importante você preencher aqui. Então a descrição geral do site, tutoriais para Joomla, dicas e truques. E as palavras-chave, Joomla 3.2 sem mistérios, templates para Joomla, crie extensões para Joomla. Desse jeito mesmo, tá? Sem vírgula, né? Sem separação. Você deve trabalhar com até 6 frases-chave. A parte de robô, né? Indexar e seguir, ou no caso, né? Indexar e não seguir. Então, vai depender muito do seu projeto também. O direito de conteúdo, se for o caso, exibir meta tag e versão do Joomla, né? Agora você pode optar por exibir ou não. Lembrando que eu estou aqui, ó, no Joomla 3.2.2. Em relação às configurações de SEO, URLs amigáveis, sim, né? Não é só SEO, URLs amigáveis também é uma questão de segurança. E essa parte aqui de utilização do rewrite do Apache, nós iremos trabalhar mais à frente também, te explicando como é que funciona isso aí. Nós temos que fazer algumas alterações dependendo do HTAX, né? Temos que fazer algumas alterações no HTAX para não ficar aparecendo aquele index PHP na URL. E vamos também adicionar sufixo de URL. Nós podemos, não no momento, né? Mas aqui nós já poderíamos alterar para o sufixo de URL. O modo rewrite depende das configurações do seu servidor, ok? Mas se não estiver habilitado, você pode no próprio HTAX sobrescrever essa configuração. Configurações de cookie, e nós temos a aba Sistema. Nessa aba Sistema nós temos o caminho de log. Isso aqui é muito importante quando você faz o seu site local e você faz a transferência sem utilizar, por exemplo, um Akiba, né? Sem ter feito um pacote Akiba, você pode correr o risco de não alterar isso aqui. Se você não alterar particularmente a configuração da pasta de log e a de TMP, que é temporária, nós vamos verificar à frente, você não vai conseguir instalar nada no seu Joomla, tá? Porque fica errado aqui e não tem como ele subir e descompactar o pacote. Servidor de ajuda, padrão do Joomla, depuragem de sistema, configurações de cache e sessão. Também vai depender do seu escopo do seu projeto. Em servidor, eu tenho aqui a pasta temporária, TMP. Se você permanecer com o caminho da sua instalação local, você não vai conseguir instalar nada no seu site remoto. Por quê? Porque quando você faz a instalação de um pacote, ele é enviado para o servidor e descompactado dentro desse diretório para criar as dependências daquele pacote. Se o diretório está no caminho errado, não tem como ele fazer isso. Compressão de gzip, relatório de erros, né? Nenhum. Uma configuração importante. Se você estiver sob ataque, não tem que mandar relatório para quem está te atacando.
SSL, dependendo do seu servidor, né, e do seu negócio, você pode utilizar na administração. As configurações locais de horário também é uma configuração que passa desapercebida, uma configuração até simples, mas se você não fizer, corre o risco de um artigo que você produziu 8 horas da noite aparecer lá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã no seu site. Habilitar FTP, aqui está não, nós podemos habilitá-lo no servidor remoto, né, se for o caso, também existe, né, um porquê disso aqui, nós iremos abordar mais próximo do término dos vídeos tutoriais em relação ao Joona 3.2, quando nós formos fazer a publicação do site. Configuração de banco de dados, então ele mostra, né, o conector, o servidor, o usuário, o banco e o prefixo da tabela. É um prefixo randômico, não é mesmo? Você já sabe disso ou não? Não? Desde Joona 1.6 os prefixos são randômicos. Então não tem mais aquele prefixo JOS underline, não tem mais aquele risco do SQL inject em cima dessas configurações. A senha do seu banco obviamente não aparece aqui no back-end. Configurações de e-mail padrão é utilizando a função meio do método, né, meio do PHP, e-mail do remetente e o nome do remetente. Então, se você for alterar, também vai depender do seu servidor, né? Você pode, por exemplo, utilizar SMTP. E aí tem algumas outras configurações, né? Você vai ter que colocar o usuário e a senha de acesso ao seu servidor SMTP, né? Bem como o servidor, que geralmente é algo parecido com SMTP, ponto seu domínio, ponto extensão. Aqui no caso eu vou utilizar o PHP meio. Na aba permissões, nós determinamos como os grupos interagem com o nosso site. Nós iremos criar grupos para a regra de ACL desse site e você vai poder perceber então as mudanças que nós temos que fazer, já que o nosso grupo ele vai descender do manager, né, do gerente, ele por default terá acesso ao back-end. Nós vamos alterar isso aí, não permitindo esse acesso ao back-end. E os filtros de texto. Então, o relacionamento de filtros para cada grupo, né? Então, você percebe, por exemplo, o grupo público não tem nenhuma permissão de HTML. Os grupos Guest, Manager, Autor, Editor e Publisher, a lista negra padrão. Então isso que é importante, né, você observar, porque se você, por exemplo, tem um grupo de usuários que vai interagir com o seu site pelo front-end e você quer permitir que eles enviem vídeos, por exemplo, você tem que alterar essa configuração, porque caso contrário o envio de vídeos no YouTube será bloqueado, porque é um script, né? E aqui o grupo do superusuário não tem filtro, então você consegue enviar vídeos, você consegue, por exemplo, utilizar formulários legados, você consegue criar módulos HTML personalizado com scripts, tá? Então isso aqui também é bem importante, é uma configuração interessante, principalmente se você tem usuários, né, grupos, novos grupos ou mesmo grupo do publisher. Então usuários desses grupos que irão interagir com o seu site poderão enviar algum tipo de vídeo. Se você não alterar aqui a configuração para sem HTML ou mesmo a lista branca, depende da configuração da lista, você não vai conseguir, você não vai ter sucesso nessa ação. Após minhas configurações, eu vou salvar e fechar de site. É bom a gente observar que temos configurações que devem ser feitas no nosso ambiente local ou mesmo depois da instalação do ambiente remoto, no início do nosso projeto, né? E as que são realizadas pós-publicação. Então, alterações em relação a bancos de dados, a parte de parâmetros de FTP,
parte de ajuste do HTAX, né, para trabalhar com as suas URLs amigáveis e também implementar a segurança. Mas tudo isso aí vai ser observado ao longo dos nossos vídeos tutoriais, já que os vídeos tutoriais de Joomla 3.2 eles abordam desde a instalação do Joomla até a publicação no nosso servidor remoto.